começa a maior Holy Fest que nós já organizamos. Nós nunca trouxemos tantos irmãos abençoados para dar testemunho, tantos jovens, né, que têm sido usados por Deus para pregar, para falar da parte do Senhor, e para que você possa ouvir o testemunho, né, daqueles que têm realmente feito diferença através do Evangelho da graça de Deus. Vai ser um mover de Deus. A minha mulher não está aqui, e não puseram ela também no vídeo, mas eu perdoo pela 100ª vez. É porque eu resolvi colocar ela depois, já estava pronto, mas ela vai pregar também, ok? Vai ser uma bênção, tenho certeza, vai ser um grande mover de Deus. A Marília escreveu um livro sobre a graça recentemente, é o primeiro livro sobre uma mensagem do Evangelho da Graça, escrito por uma pastora da Videira. Então vai abençoar muito a sua vida, mas é para todo mundo, e vai ser muito poderoso. Esse ano nós vamos ter mesas de bate-papo a respeito da influência que nós podemos ter na internet, para pregar o Evangelho da graça de Deus, amém, irmãos? Então nós estamos trazendo a Fabíola, que é uma das maiores youtubers gospel do Brasil, com mais de 700 mil seguidores. O Vitor Azevedo, um jovem, tem apenas 24 anos, é um pastor, em apenas um ano a igreja dele em São Paulo, ele abriu a igreja, já tem 1000 membros, ele tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, e ele só prega a graça. Tem ouvido o pastor Luiz, está fazendo seminário à distância, lendo os livros, e Deus tem usado muito a vida dele, né? Tem realmente sido testemunhos, e nós vamos ter outros irmãos, além dos músicos, né, que os irmãos já conhecem. Nós vamos ter alguns irmãos aqui da igreja também, que têm atuado na rede social como ferramenta, e o nosso desejo é que você, dentro desse mover dos jovens, possa ter essa santa ousadia, né, de falar da parte de Deus em todos os lugares, amém? Posso ouvir o seu amém? Eu concordo com o pastor Aloysio, e eu sei que nós estamos entrando numa nova onda do mover de Deus no meio dos radicais livres. Nós começamos os radicais livres em 2001, com uma palavra de Deus, de levantar uma geração de pastores e líderes, e nesses... quantos anos já tem? 18, né? Vai fazer 18 anos. A gente vê esse resultado, né? Quando nós olhamos para trás hoje, a maioria esmagadora dos pastores no Brasil e no mundo, inclusive supervisores, e até dentro do Conselho Apostólico, nós temos jovens que vieram dos radicais livres, das turmas especiais, e Deus realmente foi um grande mover, né? Louvado seja Deus por isso. Mas eu também reconheço que agora o Senhor está levantando novas lideranças, novos irmãos, jovens, para trazer esse novo tempo de mover de Deus. E o meu coração, o meu desejo, como um pai realmente desse mover, digamos assim, é dar a sustentabilidade, é abrir as portas para vocês, é criar oportunidades, ferramentas, para que vocês possam escrever esse novo momento da história, porque o mover de Deus é com os jovens. São os jovens que têm a liberdade de fazer coisas que casados não têm, não é? São jovens que são realmente radicais e às vezes até tresloucados, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu encontrei um camarada drogado na rua, preguei para ele, ele chorou, aceitou Jesus, e eu levei ele para minha casa. Mas você enlouqueceu. Jovens fazem essas loucuras, não é? Adultos não fazem, a gente começa a raciocinar demais. Eu não estou falando que é certo, tá bom? Senão você vai sair catando drogado e levando para sua casa, não. Só estou falando que jovens às vezes vão ao extremo, né? Teve um jovenzinho aqui na igreja que ouviu o pastor Luiz pregar sobre amar o próximo e tudo isso, e catou um mendigo, levou para a casa dele. O pai dele, que é da igreja, falou: mas você está louco? Ele falou: não, pai, mas vai que ele é Jesus, porque Jesus falou que se servir a um desses, está servindo a mim. E ele começou a viajar lá, e é maravilhoso, né? Jovem, vamos embora ali, pregar o Evangelho em qualquer lugar, já passa a mão na mochila e estamos prontos. A gente não, a gente tem que organizar a agenda, tem uns meninos. Então você é a ponta da lança do novo mover de Deus que está acontecendo nesse país. E prepare-se, porque Deus vai te usar nesses dias para coisas maiores. Amém? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Tem jovem aqui nesse lugar, cheio do Espírito,
quero dizer para vocês que nós estamos preparando muitas coisas. No dia, nós vamos começar, se eu não me engano, é dia 4 ou 5 de abril, pastor Vinícius, que dia que é? 4? Quinta-feira, anota essa data, dia 4 de abril, quinta-feira, começa oficialmente, dos maiores, provavelmente o maior culto de jovens de Goiânia, aqui na Videira do Bueno. Nesse lugar, nós vamos começar um culto de jovens que é para toda a cidade, não vai ter mais em cada prédio, será todo mundo aqui, os 9 prédios do Bueno, serão toda quinta-feira, vai ser um mover. Nós estamos montando várias equipes de decoração, equipes de mídia, se você quer participar, se você tem um talento, se você gosta de editar vídeos, fazer fotografia, trabalhar nas redes sociais, decoração, procura o seu pastor. Nós estamos montando uma equipe, estamos montando um espaço enorme aqui, para os radicais livres usarem e trabalharem aqui no último andar do prédio da rádio, e nós vamos investir. Então vão ser cultos muito poderosos de unção, de mover de Deus, mas também de decoração e glória de Deus. Nós todos os meses, uma vez por mês, nós vamos trazer uma banda de fora também, tudo aberto, sem cobrar nada, e vai ser poderoso, irmãos. Prepare o seu coração, dias maravilhosos. Nós estamos começando também nas férias de julho, nós vamos ter uma imersão aqui de uma semana na chácara para pastores de jovens. Vão ficar lá a semana toda, vão vir do Brasil inteiro. Nós estamos começando também uma escola de evangelismo e missões, com o pastor Giles, e os irmãos que têm encargo e fazer, nós vamos voltar a fazer as holidays, as viagens missionárias nas férias, e jovens que queiram ser enviados. Nós já estamos em mais de 35 países, então nós vamos treinar vocês, aqueles que tiverem um chamado, poderem ser enviados, e nós vamos ter esses intensivos nas férias também. Vai ser muito poderoso, eu creio nisso. No ano que vem, provavelmente em julho do ano que vem, nós devemos fazer a primeira caravana Paris-Israel Radicais Livres. Então, se você quer ir numa viagem só de jovens, com os radicais livres, para Israel, passando em Paris, vai orando para Deus te abençoar. Logo, logo a gente vai divulgar, vai poder ser pago, se eu não me engano, até em 24 vezes, e Deus vai te dar. Vai usar seu pai, seu tio, seu avô, você mesmo, e vai ser um mover de Deus. E nós estamos muito animados, irmãos. Nós estamos também, esse ano a gente deve lançar na Conferência dos Radicais Livres, a nova marca dos Radicais Livres, está sendo refeita, não vai ter mais slogan. O slogan agora depende do mover atual de Deus, é o vento que está soprando, e nós vamos nessa nova onda do Espírito, no meio do trabalho de jovens. Então estou te contando aqui muitas coisas que estão sendo preparadas, e você faz parte disso, você faz parte desse mover, dessa história, amém? Já estão acontecendo conferências radicais livres em todo o Brasil, já está programado, e eu estou ministrando agora em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, João Pessoa. Todos esses estados já estão se mobilizando, e vai ser muito poderoso. E o meu desejo é que tudo que nós fizermos a partir de agora, eu quero fazer aberto, Eu estou pensando em transformar até a Holy Fest, em tirar as Olimpíadas do Carnaval, levar para as férias e fazer ela nacional. Trazer, quem quiser vir para Goiânia, acampar aqui uma semana, a pessoa que top, uma semana de festa e esportes. Nós vamos ter também o Court Day, não vai ter mais seminários da corte na Holy Fest, já não tem esse ano, mas nós vamos ter um dia ou 2 por ano, especial, o dia inteiro, só para falar abertamente sobre relacionamento, e obviamente terminando com umas festas. Então a gente está muito animado, espero que você tenha pique para andar atrás da gente, porque eu estou correndo, não vou ficar de fora, amém. Deixa eu ler aqui, para os irmãos. Ok, tem alguém que está fazendo aniversário, meu aniversário está chegando, vai coincidir bem no meio da Holy Fest, e ele está pedindo um presente.
uma inscrição. Às vezes tem um adulto abençoado aí que quer dar uma inscrição de presente para um jovem. O pastor Vinícius ou o pastor Rafael aqui tem aqui o contato do irmão que está pedindo a bênção. Às vezes Deus toca no seu coração, né? Ok. Tem mais outro pedido de presente aqui. 2 aniversariantes. Os irmãos, olha o tamanho do bilhetinho que eles me mandam. Eu vou ter que começar a usar óculos aqui. Pastor, eu converti na videira há pouco tempo. Desde então, mudei bastante. Mas continuo fumando maconha. Não me sinto culpado. Qual a sua opinião? Só de você estar me perguntando, você já está acusado. Aquilo que não te incomoda não vira pergunta. Não é? Eu te digo, você está apenas tentando se consolar. Se você de fato nasceu de novo. Né? Se você apenas teve uma experiência emocional com Deus e converteu por uma religião, o Espírito Santo não vai te incomodar a respeito de maconha. Porque maconha é pecado. Por que é pecado? Porque tudo que te escraviza e que Jesus não é o único Senhor da sua vida, é pecado, porque está tirando Jesus do centro. Segunda coisa, tudo que tira lucidez é maligno. O Evangelho, o Espírito Santo é o contrário do diabo. Os demônios, quando eles possuem uma pessoa, ele toma consciência dela. A maioria das pessoas que ficam endemoniadas, elas nem sabem o que aconteceu. Depois que elas são libertas, você tem que contar para elas. Algumas têm visões durante a possessão, porque o diabo é assim. O diabo precisa que você entregue a sua mente para ele entrar. Deus não. O Espírito Santo, a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, o tempo todo você está lúcido, consciente, e quanto mais cheio do Espírito, mais lúcido você é. Alguém fala, pastor, mas a pessoa cai no chão também. Sim, mas porque quer, né? Ele não significa, e não tem nada de errado, pode cair, é ótimo, cai, rola lá, tem gente que fala, eu não consigo parar, consegue, mas ele está achando bom, mas não tem problema, pode, né? É bênção, mas está lúcido, porque as coisas de Deus são lucidez. Tudo que tira a lucidez é maligno, é do diabo, e o Espírito Santo vai incomodar. Se não está te incomodando, é porque você ainda não nasceu de novo. Você teve apenas uma experiência religiosa. Tomou um banho de piscina no dia do batismo, mas infelizmente ainda não está salvo. Porque pelos frutos conhecerei a árvore. Você pode falar, você não pode me julgar. Eu não te julgo, mas a palavra de Deus, e nem te condeno, mas a palavra de Deus dá o veredito. Ela diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, porque o que está nele agora é a divina semente, não é? Então o Espírito Santo vai incomodar, por quê? Porque Deus te ama. Ele vai incomodar não é porque Ele quer te condenar, nem te atormentar, porque isso é a graça de Deus, é a libertação do fardo do pecado, para que você seja completamente livre, e seja servo apenas de Cristo. Alguém pode dizer amém? Então, graça, quem fala, eu estou na graça, por isso posso pecar, não conheceu a graça. Porque quem conhece a graça, fica livre do pecado. O pecado é um fardo, o salário do pecado é a morte. Então, ele traz consequências terríveis. Eu conheço jovens que de tanto fumar maconha, hoje tem problemas mentais, infelizmente. Mas alguém conhece? Eu conheço jovens que por usarem maconha por muitos anos, se converteram, foram libertos, mas não conseguem, a mente deles ficaram meio abobada, aquela coisa assim, não conseguem raciocinar direito. Agora, como é que você vem me dizer que isso é de Deus? Se é algo que destrói sua mente, sua lucidez, seu raciocínio. Talvez você queira me dizer que é uma erva, né? Pois é, nunca lestes sobre os cardos e os abrolhos? As ervas daninhas que nasceram depois do pecado? Maconha é uma delas, pode ter certeza disso. Então, amado, não vai por aí, seja honesto com o Espírito Santo, peça a Deus para te dar uma experiência genuína com Ele, e Ele vai te libertar dessa escravidão, amém?
Mas você é amado, nós amamos você, continue vindo, né? O Senhor vai completar a obra na sua vida, amém por isso, nós amamos você. Bem, uma outra pergunta, pastor, boa noite, graça e paz, eu venho da igreja presbiteriana, lá eles afirmam que o dom de línguas não seria uma língua estranha, e sim uma língua estrangeira, conhecida. Por que eles afirmam isso? Né? Eu me lembro, o encontro tem cada coisa engraçada que acontece lá, né? Então eu me lembro de um irmão que estava tentando fazer uma encontrista ser batizada no Espírito Santo. Tem irmãos que forçam, porque eles acham que é por força, né? Mas amém, eu deixo, porque importa que está fazendo com fé, às vezes acaba funcionando. Mas a pessoa não estava conseguindo, ele começou a bater nela aqui, né? Aquela coisa assim, fala em língua, me sacudia a pessoa, aquela coisa, como é que eu falo? Não estou conseguindo. E ela, fala em língua. Primeiro ela falou assim, I love you, Jesus, I love you. Ele, não é isso. E continuou insistindo e batendo, até que a pessoa ficou nervosa e falou, lá. Então, é claro que o dom de línguas não é uma língua que você aprende como inglês, francês, alemão, que tem um curso. Não existe isso na Bíblia. Mas eu vou te explicar por que eles falam isso. Porque na Bíblia existem... É por isso que é importante você vê, a teologia afeta a sua fé. Porque se você não entender a Bíblia e não crer corretamente, você não tem fé para praticar aquilo, não é? Você vê como é importante. Então é importante que você entenda um princípio da interpretação bíblica, ok? Na Bíblia tem um dos princípios que diz, a Bíblia explica a Bíblia. Você tem que comparar Bíblia com Bíblia. Então, para você fazer uma doutrina, você tem que estudar tudo que a Bíblia fala daquele assunto, compreender o pacote inteiro e chegar na conclusão. Então, qual que é a falha aqui? É que olharam um versículo. O dom de línguas, ele se manifesta em 3 situações distintas. 3. Uma delas aconteceu de fato lá em Atos, no capítulo 2. Coloca para mim a Bíblia, por favor, verso 1. Que é quando o dom de línguas, que é uma língua de anjos, se manifesta como uma forma de evangelismo, muito pouco visto, mas está na Bíblia. A Bíblia está dizendo então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que foi quando aconteceu o derramar do Espírito, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, e não um professor. Veja, olha, presta atenção, aqui houve um derramar do Espírito, eles eram pessoas incultas, não houve nenhum curso, e eles começaram a falar em outras línguas, e quem deu essas línguas para eles foram o Espírito Santo. Né? Vamos continuar. Ora, verso 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então está aqui a explicação, né, dos irmãos presbiterianos. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Olha, uau, quantas línguas não tinham ali, hein? Haja curso. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros,
Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aí Pedro se levanta e explica o que aconteceu. Então, essa é a primeira manifestação do dom de línguas. É quando ele se manifesta para evangelismo. É um milagre. Eles estão falando, quem está falando não sabe, mas quem está ouvindo na língua dele. Eu já ouvi testemunhos assim incríveis, não só na Bíblia, mas já ouvi isso acontecer. Me lembro de um irmão que foi orar e o Espírito Santo tomou ele. Ele foi orar com um intérprete, por um japonês. Não fala nada de japonês, o irmão. E ele começou a orar e Deus deu uma língua para ele, japonesa. Ele não estava entendendo nada, mas ele viu o que era. O intérprete ficou assustado, parou. Como diz o outro: você não sabia que você falava japonês? Ele falou: não sei nada, nem sei o que eu estou falando. Mas a pessoa ficou chocada, porque Deus estava falando com ela, na língua dela, e ela estava ouvindo tudo. Isso é uma manifestação de um dom de línguas para evangelismo, ok? Primeira coisa. Então separa as coisas. Segundo lugar, vai lá para 1 Coríntios capítulo 14, verso 9. Aqui a Bíblia fala, Paulo está falando do dom de línguas, e ele está dizendo que ele prefere pregar na igreja uma palavra na língua das pessoas, do que 1000 em línguas, que ninguém vai entender nada, não é? Então ele está falando: assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Deixa eu parar aqui um minutinho. Aqui está o segundo ponto. É quando o dom de línguas se manifesta para profecia. Então, existe o dom de línguas e existe um segundo dom chamado dom de interpretação de línguas, que Paulo fala para você pedir a Deus. Agora, interpretação não é tradução, ok? Uma coisa é traduzir. O cara está falando inglês e o tradutor está traduzindo para o português. Veja que a Bíblia não está falando de tradução, ela está falando de interpretação, porque os dois são dons espirituais, não é? Eu tenho esses dois dons, eventualmente ele acontece. Às vezes eu estou orando em línguas e Deus começa a falar para mim, não que eu esteja entendendo, que eu vou mostrar aqui. Deus começa a falar para mim o que eu estou orando em línguas, e aquilo vira uma profecia para a pessoa, né? Então, ou às vezes acontece também de eu estar orando em línguas, estou orando em línguas, de repente eu percebo que já Deus está falando para alguém o que eu estou orando, e dá a interpretação para a pessoa perto de mim, e às vezes até para a pessoa que está recebendo, ele recebe o dom de interpretação para entender pelo Espírito o que eu estou orando em línguas por ele, e vira uma profecia. Então, isso é a segunda coisa. Mas aí vem a prova, vamos continuar lendo, verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, o que acontece com ela? Não entende nada, fica infrutífera. Por quê? Porque a fala, como a audição, é uma faculdade da mente. Não sei se você sabe, mas para falar tem que pensar. Eu sei que tem gente que fala sem pensar, mas mesmo para falar besteira você pensa. É que é muito automático, mas você está pensando ao falar, não é? Ninguém consegue falar sem usar a mente. Então, a Bíblia está provando claramente que quem está orando em línguas, a mente fica infrutífera, não é? A não ser as mulheres, a gente não consegue falar e ouvir e entender ao mesmo tempo. As mulheres conseguem, às vezes. Brincadeira. Mas é impossível estar pregando aqui, o Rafael falando ali, e eu ao mesmo tempo estou ouvindo ele, estou falando para os irmãos, estou conseguindo entender. Não dá, porque a mente tem que estar em ação para ouvir, para falar, é uma faculdade, não é?
Agora, a Bíblia diz que quando você ora em línguas, isso não acontece. A sua mente fica infrutífera porque não tem nada a ver com a mente, é totalmente do Espírito. Aí Paulo fala: o que eu farei, pois? Verso 15: orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Não é? Então, eu posso estar orando em línguas e ouvindo você contar uma história. Isso eu posso. Por quê? Porque ao orar em línguas eu não estou usando a minha mente, eu estou usando o meu espírito. E você vai contar uma história para mim, eu estou aqui, ele canta lá baixo, ele canta lá baixo, e você está me contando a história, eu estou entendendo tudo. Mas se eu estiver pregando, você contando uma história, eu não vou entender nada. Essa é a prova de que não é uma língua como inglês, francês, português. É língua de anjos. E a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo, ele fala: eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Porque a Bíblia fala que quando você ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Sabe que a oração em línguas é uma coisa tão poderosa, que se você soubesse o poder que é orar em línguas, se você não tem esse dom, você iria buscar com todo o seu coração, porque esse é o único dom que é para todo crente. Os outros nem todos terão um ou outro, mas o dom de línguas é para todos, e ele é o único dom que está disponível para quem tem 24 horas, qualquer hora você pode orar o dom de línguas. Os outros dons é só quando o Espírito se manifesta. Por quê? Porque ele é o único dom que é para você. Porque quando você está orando em línguas, a Bíblia fala que é como se tivesse uma linha conectada direto no céu, sem interferência, orando exatamente o que tem que ser orado, perfeito, a oração perfeita, porque o Espírito sabe mais da sua vida do que você mesmo. E quando você ora em línguas, ele está falando com o Pai a seu respeito, exatamente o que tem que ser falado, de uma maneira perfeita, que o céu recebe e devolve. Deu vontade de orar em línguas, não? Mas eu oro em língua todo dia, o tempo inteiro. Eu estou no carro, eu acordo de manhã, eu venho para o culto, eu estou orando em línguas, porque no momento que você aprende, isso se torna realmente uma coisa poderosa. Bom, amém. Espero ter ajudado alguém que estava com dúvida. Uma pregação, né? Um estudo. Mas aleluia. Mas eu fiz questão de responder porque tem a ver com a nossa mensagem hoje, amém? Nós queremos continuar compartilhando a palavra de Deus com você. No final os irmãos vão poder fazer as inscrições, tanto para a Holy Fest quanto para os esportes, tá bom? Pode parcelar em até 3 vezes no cartão. Não deixe de participar, é bênção, vai ser um marco para nós. Bem, eu quero falar hoje sobre exatamente essa questão de aprender, preste atenção agora, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é uma chave na sua vida, porque quando você aprende a ouvir a voz de Deus, em qualquer coisa que você vai fazer, isso vai produzir sucesso na sua vida. Isso vai te fazer ouvir o que outros não estão ouvindo, vai te levar a perceber oportunidades que outros não estão percebendo. Quantos irmãos estão nessa fase aí do 2º grau, já estudando para a prova do Enem? Levanta a mão. Não tem gente estudando aqui não? Ou quantos irão ainda estudar, né, para entrar no vestibular? Pergunto para você, você gostaria que alguém que sabe da prova te contasse, não as questões, mas a matéria exata que estudar? Não? Ninguém gostaria? Não é? Já pensou? Você tem tanta coisa para estudar, a maioria das coisas não cai na prova. Mas se alguém soubesse, não vou te contar a pergunta, mas isso aqui, esse assunto vai cair na prova. Você sabe, quem é cheio do Espírito e ouve a voz de Deus, ele com muito menos produz muito mais, porque ele vai ouvir coisas que outros não vão ouvir. Essa é a vantagem de ser crente cheio do Espírito, porque Deus pode te guiar até na hora de estudar. É que talvez você não está acostumado a fazer isso, mas eu te garanto, pega lá o livro lá de matemática e fala: Senhor, eu vou estudar para fazer o Enem, está aqui esse monstro de livro aqui, me guia, me dá a direção naquilo que eu tenho que estudar mais ou menos. Você fala: pastor, claro, o Espírito Santo quer te guiar em todas as coisas.
Em todas as coisas. Ele quer falar com você. E Ele fala com você. É que às vezes você não aprendeu ainda a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque falaram para você que isso é coisa muito complicada, pastor. Que é uma experiência extraordinária, reservada para poucos crentes. Isso não é verdade. Há muito ensino e há muita prática religiosa que faz com que os irmãos se sintam inferiores e até incapazes de ouvir a voz de Deus. Você vai encontrar aí na internet irmãos que vão falar: um curso de 50 horas para aprender a ouvir a voz do Espírito. Oh, meu Deus do céu, 50 horas. E aí você vai fazer e o pior, não vai conseguir, porque é tão complicado, porque ele vai ter que inventar um monte de coisa para complicar na sua cabeça, para dizer para você que é muito difícil. Mas o nosso objetivo nessa noite não é passar a ideia que ouvir a Deus seja algo complexo ou reservado para alguns poucos irmãos. Não. Ouvir a Deus não pode ser uma coisa difícil, não pode ser uma coisa complicada que algumas pessoas nos fazem crer, porque senão a Bíblia está incoerente. Senão Jesus não poderia ter dito, como ele disse lá em João capítulo 10, verso 27. Olha o que Jesus falou: as minhas ovelhas fazem cursos longos e complicados para aprenderem a ouvir a minha voz. Os irmãos estão lendo a Bíblia? Lê lá. Está escrito isso? Não. O que está escrito? As minhas ovelhas ouvem. Ele não diz talvez ouvirão, algumas muito especiais ouvirão, algumas que jejuam muito, são muito crentes, os pastores ouvirão. É isso que está escrito, irmãos? Quem que ouve a voz? As ovelhas. Vou fazer uma pergunta simples aqui: quem é que é a ovelha do Senhor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É a Bíblia que está dizendo. Que coisa simples, impressionante. Na verdade, você ouve a Deus, e você vai descobrir hoje, mais do que você imagina. É que você ainda não entendeu, né? Então tem uma pessoa que está se convertendo. Ele é engraçado, figura. E ele estava conversando comigo. Ele está fazendo cursão, está com dificuldade de entender, normal. Rapaz, negócio complicado, tudo muito abstrato, não sei o quê. Eu falei: mas o que você não está entendendo? Rapaz, o negócio do Espírito Santo é difícil de entender, o Espírito Santo não entra em mim, o Espírito Santo, como que é isso? Como que não entra? Você não chamou ele, você não creu, e tal. E eu conversando com ele, ele falou para mim: escuta aqui, quem que é o Espírito Santo? Quem é esse negócio? Eu falei: ele é Deus. Ele: é Deus? Ah, meu Deus, então já está dentro de mim. Eu não sabia que o Espírito Santo era Deus. É o que você está acostumado, mas tem gente que não sabe nada. Na hora que ele descobriu que o Espírito Santo era Deus, ele: ah, meu Deus, como diz o outro, que coisa boa. Não é maravilhoso isso? Né? Que alguém pode ter descoberto. Então, a mesma coisa vai acontecer com você hoje, quando eu te contar como Deus fala. E você vai descobrir que Deus tem falado muito com você, só que você não sabe, por isso não está dando ouvidos, está perdendo oportunidade. Mas hoje mesmo, você vai sair daqui tendo a convicção de quanto Deus fala com você, e o quanto Deus quer falar com você, e o quanto isso vai afetar profundamente a sua vida. Não é maravilhoso isso? Poder ter alguém que sabe tudo do mundo, sabe tudo de nós, do nosso coração, da nossa história, habita em nós, nos ama e quer nos conduzir em vitória e fala conosco. Isso é tão maravilhoso. Mas a primeira coisa é que você precisa desarmar de que ouvir a voz de Deus é complicado. Não é. Jesus não disse que as ovelhas teriam de fazer um curso, não disse que teriam que ser discipuladas para então poder ouvir a voz dele. Ele teve como certo que elas simplesmente ouviriam a sua voz e o seguiriam. Então, eu quero te falar uma coisa, olha para cá. Não se preocupe sobre como ouvir de Deus.
Se você é a ovelha do Senhor, você ouvirá a voz de Deus. Simplesmente. Pastor, como que eu vou saber? Você vai saber. Mas eu vou te dar umas dicas, né? Então, como acontece sempre que nós falamos algumas verdades do Evangelho, muitas pessoas ficam atemorizadas quando nos ouvem dizendo isso, porque elas insistem o quê? Pastor, não fala isso, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Que diz a Bíblia lá em Jeremias. Então, por que eu estou falando isso? Porque aonde que Deus fala? No seu coração. Você vai sentir e perceber a voz de Deus no seu coração. E Deus fala mais no seu coração do que você imagina. Mas aí, ao falar isso, muitas pessoas falam: pastor, não fala isso, porque a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então a gente pode fazer muita confusão. É verdade, está na Bíblia que o coração do homem é enganoso, sim ou não? É corrupto, sim ou não? Mas está no Velho ou no Novo Testamento? O que está escrito do coração do homem no Novo Testamento? Vos darei um novo coração. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o quê? Um coração de carne. Vos darei um novo coração. Por que você acha que Deus ia dar um novo coração? Porque o velho era corrupto, era enganoso. Como que Deus escolhe falar ao nosso coração e nos dá um coração corrupto? Faz sentido? Não. Então preste atenção. Agora, na nova aliança, quem nasceu de novo não tem um coração corrupto, não tem um coração pervertido. O nosso coração é novo. Amém? Quantos podem dizer amém? Ah, pastor, mas eu ainda tenho uns pensamentos assim que eu tenho até vergonha de falar. Não tem nada a ver com o seu coração, querido. Esses pensamentos são ataques malignos na sua mente. Até porque você tem a mente de Cristo. Você sabe, muitas vezes, eu era novo convertido, eu ficava muito mal, porque me viam pensamentos absurdos, às vezes no meio do culto. E eu falava: meu Deus do céu, eu devo estar endemoniado. Talvez você sente a mesma coisa, você fica angustiado, porque esse pensamento não sai, e você fica se achando uma pessoa terrível, horrível, porque você tem pensamentos muito ruins, angustiosos, e você não tem nem coragem de contar eles para os outros, e o diabo pega e fala: está vendo o que você está pensando, você é terrível, fica aí dando uma de crente, olha o que você está pensando, pastor. Não conta não, nem quero saber. Mas por que você fica assim? Porque você não creu ainda na palavra. A Bíblia fala o quê? Que nós temos a mente de Cristo. Você crê que tem a mente de Cristo? Eu pergunto, esses pensamentos loucos que às vezes te vêm à mente, Cristo pensaria eles? Não. Então, se você nasceu de novo, tem a mente de Cristo, e Cristo não pensa isso, pastor, então por que esses pensamentos vêm? Eles não são seus, eles são do diabo, que está soprando no seu ouvido. Só que o diabo, você acha que você acreditaria, se você tivesse um pensamento assim: oi, eu sou Satanás, vim falar com você, quero te dar umas sugestões, por que você não mata o pastor? Já teve gente que subiu aqui querendo me pegar. Misericórdia. Você não ia cair nisso, né? Você ia falar: sai para lá, Satanás, amarrado em nome de Jesus. Então, como que o diabo fala? O diabo, ele fala como se fosse você, na primeira pessoa. Então você pensa: se eu pudesse, eu fazia isso, eu estou com vontade de fazer aquilo, eu aquilo. Mas quem está falando? É o diabo. Ele fala na primeira pessoa para você pensar que é você que está pensando, senão você não acreditaria. Agora eu vou te contar uma coisinha que você não sabe. Ele só está imitando Jesus. Ele só está imitando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também fala na primeira pessoa. Ah, pastor, sério? Sim, muitas coisas que vêm ao seu coração e à sua mente,
que você tem vontade de fazer, é Deus falando com você na primeira pessoa. Só que você tem dúvidas se é você ou se é Deus. Pastor, por que você fala que coisas que às vezes eu penso e tenho vontade de fazer, é Deus também que está falando? Porque a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor, se torna um com Ele. Se eu me torno um com Ele, Ele passa a falar comigo na primeira pessoa. Só que Ele também não vai chegar e falar, eu sou Jesus. Não. Muitos pensamentos que te vêm à mente, muitos desejos no seu coração, é o Espírito Santo falando na primeira pessoa. Só que como você não discerne, você não tem os parâmetros para avaliar, você fica com dúvidas. Vamos imaginar que você nasce um desejo no seu coração, na sua mente, de repente estou com vontade de dar uma oferta, vou arrumar o meu primeiro emprego, e nasceu uma vontade no seu coração de ofertar o primeiro salário para Deus. Eu pergunto para você, você acha que o diabo ia sugerir isso para você? O diabo falou, vai lá, vencedor, dá uma oferta para a igreja, para pregar o evangelho. Jamais. Sua carne também não quer isso não. Não é? Muito provavelmente é Deus que está falando com você. Só que Ele não está falando, eu sou o Espírito Santo. Não é? Então, veja, é importante então ter parâmetros, mas não, então, continua acontecendo às vezes comigo, o que acontece com você também, de pensamentos absurdos me virem à mente? Sim, e hoje, o que eu faço? Eu fico igual eu ficava antes, angustiado? Não, hoje eu não fico mais angustiado. Às vezes eu estou dirigindo e me vem um pensamento louco, absurdo. O que eu faço? Começo a rir. Põe a cara para fora do carro, porque o diabo está lá fora. Ele não consegue andar comigo, porque eu estou cercado na glória de Deus. Todos nós nos tornamos labaredas de fogo, não é? Ele é fogo e nós também, aleluia. Então o diabo ele lança a seta do lado de fora, então eu abro a janela. E eu começo a rir, eu falo, Satanás, você enlouqueceu, olha o seu pensamento, você está possesso de um espírito de loucura. Vê se isso é pensamento de capeta. Eu zombo dele, porque não são meus os pensamentos, e eu estou em paz, eu não estou lá, meu Deus, está ficando louco. Não fico, é apenas porque você tem que entender que a sua mente é um campo de batalha. Então todo pensamento que produziu incredulidade, tristeza, abatimento, vontade de morrer, depressão, foi o diabo que falou com você. Deus nunca fala para te abater, nunca. Deus, mesmo que Deus te repreende, Ele fala para levantar, nunca para abater. A voz de Deus não abate, a voz de Deus sempre nos levanta. Então, é só você aprender a lidar com isso, e entender que o diabo fala como se fosse você, na primeira pessoa, e ele fala coisas para roubar a sua fé e para te abater. O que você tem que fazer? Repreende. Satanás, eu te repreendo, eu não aceito esse pensamento na minha cabeça, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria do alto, esses pensamentos não são de Cristo, eu rejeito agora em nome de Jesus, sai da minha vida. E traz a sua mente de volta, e declara a palavra, é isso que você tem que fazer. Mas a mesma coisa eu estou te falando, por quê? Porque é assim que o Espírito Santo fala também. Mas tem irmãos que falam, pastor, né? Por que então tinham medo? Não, mas eu não posso confiar que os desejos do meu coração é Deus falando comigo, porque o meu coração é corrupto. Não é, porque assim como a sua mente é nova em Cristo, mas está num processo de renovação pela palavra, mas ela já é a mente de Cristo, e os pensamentos errados são apenas ataques do diabo, o seu coração também é novo, porque é um coração de carne, não é mais corrupto, por isso Deus pode falar a ele. Quem está me entendendo? Você não precisa ter medo. Deus coloca desejos no seu coração, e muitas vezes você está achando que era você que estava pensando, mas não era. Então, Deus mudou o nosso coração. Olha o que diz Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei.
Veja, essa é a maneira como o Espírito Santo nos guia hoje. Deus já colocou a palavra dele no seu coração e na sua mente. Você fala, pastor, por isso que a Bíblia fala que não é necessário que ninguém te ensine coisa alguma. Por quê? Porque o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Por que ele ensinará? Porque já está dentro de você. Aí você fala, então para que você está pregando? Sabe o que eu espero de você quando eu prego? Que você balance a cabeça e fale, é verdade isso aí. Aquela coisa assim, lá no fundo parece que eu já sabia. Quantos já testificaram isso? Às vezes eu estou falando aqui, você está só assim, é verdade isso aí. Como é que eu sei? Não sei, o Espírito Santo te ensinou. Eu estou apenas afirmando no seu coração e clareando na sua mente o que o Espírito Santo já colocou no dia que você nasceu de novo. Isso é que pregador faz. Na verdade, nós não ensinamos, nós apenas testificamos, para que você ganhe fé e ganhe segurança para andar nesse caminho. Então, normalmente, eu não preciso entrar no quarto, orar várias horas, então esperar uma luz que vai brilhar lá dentro do quarto, para que eu possa tomar uma decisão. É claro que eu posso e devo me separar, não tem nada de errado nisso, mas devemos dar crédito ao nosso coração. Os irmãos têm dado muito pouco crédito ao seu coração. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma afirmação de que ouvir de Deus seja algo difícil. Não se diz que nós precisamos sempre seguir procedimentos. Antes, não é? O que o apóstolo Paulo nos diz é que Deus coloca dentro do nosso coração os desejos corretos. E mais uma vez, eu sei que isso pode soar estranho aos ouvidos religiosos, mas a verdade é que o Espírito Santo produz no nosso coração desejos profundos e sonhos poderosos. Deus coloca sonhos no seu coração, Deus coloca desejos no seu coração, é Deus que põe. A palavra do Senhor é que nos diz isso. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, verso 13. Os irmãos acreditam na Bíblia? Então, tome ela por verdadeira. Olha o que está dizendo, porque Deus é que efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus coloca quereres no seu coração. Ou seja, você já parou para considerar que muitas coisas que você começa a ter vontade de fazer, pode ser Deus? Você já parou para pensar nisso? Será que esse negócio que eu estou com vontade de fazer é Deus? Muitas vezes você pensa nisso. Nossa, estou com um desejo de fazer isso, mas será que isso é de Deus? Hoje eu vou te dar uma régua para você medir, para você avaliar. Mas muita coisa é, porque a Bíblia está dizendo que Deus opera o querer. Opera o querer. Quando eu encontrei a Marília, me deu uma vontade de casar com ela. Era de Deus. Eu já encontrei outras moças quando eu era solteiro. Até quis namorar, mas não quis casar. Mas com ela eu quis casar. E Deus queria que eu casasse com ela. Graças a Deus que Ele fez a mesma coisa com ela. Né? Tem gente orando, Senhor, eu já quero, mas faz ela querer. Amém. O coração do rei e da rainha está nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer, Ele inclina. Quem sabe não será na Holy Fest que o coração será inclinado. Aleluia. Então veja, preste atenção nessa afirmação de Paulo. Ele diz que Deus opera o querer. E aonde que Deus faz isso? No nosso coração, no nosso espírito. Lembra quando disse que percebemos o espírito no coração? É no coração que você percebe o seu espírito. Poucos de nós valorizamos aquele desejo profundo em querer santo de Deus, mas Paulo afirma que Deus fala conosco, colocando dentro de nós um querer. Sempre que eu sinto vontade de fazer alguma coisa na obra de Deus, eu medito a respeito daquilo, eu levo a sério, porque eu sei que Deus faz dessa maneira. Deus coloca desejos no coração da gente.
A verdade do Evangelho é que Cristo está em nós, e por causa disso, Ele coloca no nosso coração vontades. Isso é uma coisa tão poderosa, isso é uma coisa tão sobrenatural, que simplesmente, às vezes a gente não dá crédito, a gente não acredita. Mas é por isso que eu perguntei se você acreditava na Bíblia, porque às vezes nós não cremos que Deus possa inspirar certos desejos em nós. Como que isso pode ser de Deus? Mas essa é uma maneira que Deus nos guia. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o que diz Isaías 64:4, fazendo uma citação de Isaías, que ele está fazendo, não é? Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Paulo mudou um pouco só a citação aqui, no lugar de para aquele que nele espera, ele colocou para aqueles que o amam. Ou seja, isso significa que lá no Velho Testamento, eles tinham de esperar para conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não habitava neles. Como Deus não habitava, eles tinham que esperar Deus falar. Está correto? Mas uma vez que agora Deus habita em nós, Ele mora dentro de você. E Ele está querendo dentro de você coisas para você. E quando Ele quer, Ele põe esse querer dentro do seu coração. E eu sinto no meu espírito que nessa noite mesmo, eu sinto te falar da parte de Deus para alguns irmãos aqui. O Espírito Santo está me dizendo que enquanto eu estou pregando, Ele já está colocando alguns quereres no coração de pessoas aqui. Vão começar a nascer vontades dentro de você que você não tinha antes. O Espírito Santo vai começar a renovar pessoas aqui que estavam desanimadas. Você não estava, a sua vida estava uma coisa estranha, você não tinha mais sonhos. O Espírito de Deus está renovando você, Ele vai começar a trazer novos sonhos no seu coração. Você vai começar a desejar coisas que você não desejava antes. Você vai voltar a sonhar os sonhos que você não tinha antes, porque você não tinha entendido que era a vontade de Deus. E acredite em mim, a Bíblia diz que até os velhos sonharão. Porque velhos não sonham, mas velhos cheios do Espírito passam a ter sonhos, porque Deus coloca quereres no coração deles também. A palavra de Deus é maravilhosa. Isso é lindo que a Bíblia está dizendo. Todos os dias de manhã, eu quero te dar uma dica então. Uma vez que eu estou falando isso, quando você acordar amanhã cedo, antes de sair de casa, faz uma oração simples. Fala: Senhor, eu estou unido com o Senhor no meu espírito, logo eu sou um com o Senhor. O Senhor habita em mim. Coloca em mim nesse dia vontades santas da parte do Senhor. Opera querer em mim da parte de Deus. Senhor, que eu tenha vontade da parte do Senhor no meu coração. Amém? Você possa fazer essa oração cedo. Talvez durante o dia você vai esquecer, mas Deus não vai esquecer. Dessa forma, mas lembra de uma coisa: uma vez que você faz essa oração, se durante o dia você começar a sentir vontade de certas coisas, fique atento. Talvez você vai sentir vontade de visitar alguém, ir em algum lugar, fazer alguma coisa. Se isso brotar, vai sabendo que é Deus que está pondo no seu coração. Eu estava brincando aqui da Marília, mas isso é o nosso testemunho. Quando eu me converti, porque eu tinha sido namorado dela no mundo, né? E tivemos aquela paixão toda e não deu certo. E depois ela se converteu, e um dia eu, bêbado, voltando de uma viagem, daquela saudade dela, bêbado, me deu saudade dela. Eu comecei a falar, e meus amigos falaram: não, larga de ser chato, liga atrás dessa mulher. E eu liguei, e eu não sabia que ela tinha se convertido. Mas Deus queria me salvar. E Deus tinha colocado no coração da Marília um desejo de orar. Não era namorar, orar.
pelos seus ex-amigos, ex-namorados, né? Ela era nova convertida, ela estava orando e eu não sabia. Olha que loucura, eu ímpio, Deus colocou uma vontade em mim, bêbado, de ligar para ela, que eu desenfreada, porque eu falei, não, vou ter que ligar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ela estava com desejo de orar e estava orando. E quando eu liguei para ela, pela primeira vez, aos 21 anos, um crente nascido de novo pregou o evangelho para mim. E eu era o último da minha casa que poderia virar crente. Não vou te contar aqui minha história, não, senão você vai chorar. E a Marília pregou para mim na segunda-feira. Na quarta-feira, ela me convidou para ir na célula. E ela falou para mim, vou te convidar, mas você deve receber muitas propostas, porque o diabo não quer que você vá. Eu falei, credo. E foi mesmo. Na quarta-feira comecei a receber um monte de propostas. E falei, eu lembrei. E fui. Naquele dia eu visitei uma célula com ela. 5 minutos que a célula começou a cantar, eu disparei a chorar, e chorei por 2 horas, sem parar. Eu nasci de novo. Aquele querer era de Deus. Me converti, falei para todo mundo, falei, eu não vou negar. Falei lá, o pastor Luiz estava lá nesse dia, eu conheci ele nesse dia também. Olha que loucura. E aí, ele falou assim, alguém quer compartilhar? Porque ele achou que eu era um irmão assim, quebrantado, estava chorando. Aí eu falei, não, eu vim aqui, eu estou interessado nessa moça. Mas eu quero Deus agora. E chorei, aí o povo me abraçou. Foi aquele negócio, né? E aí ele falou o quê? Falou para a Marília, afasta dele para a gente ver se realmente ele quer Deus, né? E afastou mesmo, ela se afastou. E pôs o irmão para cuidar de mim. E aí, 6 meses depois, a gente encontrava assim no culto, mas eu naquela paixão. Mas tudo bem. 6 meses depois, eu saí para almoçar com um discipulador. E comecei a falar dela para ele. Eu gostava dela, não sei o quê, mas também não sei o quê, mas ainda é muito orgulhoso. E aí ele falou, por que você não procura ela então? Eu falei, eu não vou não. Eu falei, aí olha o que eu falei. Falei assim, os irmãos gostam de história, né? Tem um silêncio. Revista Contigo aqui, gospel. Eu não vou escrever um livro dessa história. Aí eu falei para ele assim, no almoço, irmãos, falei, não, se Deus levar ela lá no meu trabalho, eu tinha uma empresa, uma agência de propaganda naquela época, eu falo para ela. E pronto, e ele foi me largar lá no almoço, lá na minha empresa, aliás. Ao mesmo tempo, a Marília estava no trabalho, 6 meses, ela nunca tinha me ligado, nunca tinha me feito uma visita, nada. Naquele dia de manhã, ela começou a sentir uma forte vontade de fazer uma visita para mim. E o bestão aqui disse, se Deus levar, eu falo. E Deus pôs nela um desejo naquele dia de me visitar. Quando eu chego lá com meu amigo, quem estava lá me esperando? A Marília. Ele olhou para mim e eu, falei, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que falar. E se ela não quiser? Meu medo era de tomar um fora. Irmãos, olha, veja como é o Espírito. Porque Deus tinha um casamento para nós, nos unimos para um propósito ministerial. E aquele dia, e ela ficou lá, não, vim aqui saber como é que você está e tal. E o Espírito Santo falava, agora fala. E eu enrolando. Mas chega uma hora, eu falei, não dá não, vou ter que falar. Aí domingo que vem eu termino. Aí eu falei para ela, seguinte, eu preciso resolver um negócio dentro de mim aqui, e nós vamos acabar com isso aqui hoje. Eu estou gostando de você, mas eu preciso que você fala para mim, não quero nada com você. Não faça isso, tá bom? Isso é loucura. Fala, porque daí eu vou sofrer, mas vou te esquecer. Eu quero resolver esse negócio hoje. Ela ficou assustada, porque ela não estava pensando nisso. Aí ela olhou para mim, eu liguei uma música, não, brincadeira. E para minha surpresa, ela falou assim, eu não posso falar isso. Eu falei, não. Meu Deus, está acontecendo. Ah, Jesus.
Aí tem muitos detalhes, eu realmente não posso contar agora, mas casamos, né? Outro dia eu conto o que aconteceu depois para os irmãos, não foi fácil não. Mas eu só estou dando um exemplo para você, um exemplo de como Deus opera coisas simples, não é? Às vezes você não imagina. Outro dia eu saí para comprar um tênis, fui numa loja, não tinha o tênis que eu queria. Aí tinha noutra loja, outra lugar da mesma loja, né, da mesma marca. Mas me deu vontade de ir numa outra, que não era a que eu tinha saído para programar. Falei, mas sabe aquela coisa? Eu vou lá naquela lá para ver se tem lá. Eu falei, não vou comprar, porque aí ele me mostrou um outro, falei, acho que eu vou comprar esse, era legal também. Eu falei, não estou com vontade de ir lá. Na hora eu não pensei que fosse Deus, mas acontece muito isso comigo. Às vezes eu sou atrasado, eu só vejo que foi Deus depois que acontece. Mas eu estava com vontade, eu costumo obedecer às minhas vontades que eu sinto, porque eu sei que depois é Deus. E fui, cheguei lá, na outra loja tinha. E eu estou sentado, aí passa o irmão, Pai do Senhor, pastor Naor. Pai do Senhor. E o vendedor olhando para mim, enquanto eu experimentava. Aí passou outro irmão, Pai do Senhor, pastor. Que os irmãos em Goiânia, os crentes, ou é tudo da videira, ou tem algum parente, né, conhece a gente, assim. Eu acho que depois de tanta gente me cumprimentando, ele falou, o senhor é pastor? Sou pastor, irmão, sou pastor, é mesmo. Aí começamos a conversar, ele falou, estou desviado. Falei, eu já entendi porque que eu vim comprar esse tênis. Preguei para ele, conversei com ele, por quê, irmão? Não sei, tem motivo para eu estar afastado, casei, tenho filho, preciso voltar. Falei, me abraça aqui, filho, esquece esse tênis, me dá um abraço aqui. Eu vim aqui por causa de você, vim comprar tênis, coisa nenhuma, sujeito. Na hora eu falei para ele, na hora o Espírito Santo falou comigo, falei, estou te esperando lá, você vai voltar hoje para o Senhor, porque você é amado. Aí o cara começou a chorar no meio da loja, eu falei, não chora não. Veja, você fala, mas pastor, Deus pode usar a vontade de comprar um tênis. Irmão, não ignore nada, acredite em mim, às vezes vai te dar vontade de comer um doce, vá no tal lugar, não vou fazer propaganda não, para ninguém, vá, pode ser que seja de Deus, pode ser que você vai encontrar pessoas que você não está imaginando, pode ser que você vai encontrar alguém até que você vai viver por resto da sua vida com ele. Uau, chique, hein? Agora foi chique. Sério, há pessoas se conhecerem em situações assim, que não imaginava que ia virar casamento, não é? Eu posso te contar tantos testemunhos. Então, olha quantas coisas você, é Deus colocando vontade no seu coração e você não está ouvindo Ele. E eu estou te contando como que Deus fala, quando você segue os desejos do coração, que estão em linha com a palavra de Deus, você vai ver Deus te guiando mais do que você imagina. Deus usa tudo, Deus usa o desejo de comprar, de comer algo, de ver alguém, ou qualquer outro tipo, para criar circunstâncias para te abençoar. Veja, em alguns momentos, você vai ter que orar e jejuar, claro, por mais tempo, mas não vai ser assim em tempos normais. Em dias comuns, apenas comece a prestar atenção nos desejos que vão surgir no seu coração. Comece a prestar atenção, enquanto eu prego, de repente Deus vai começar a colocar desejos no seu coração. Amém, irmãos? Preste atenção a eles, pode ser Deus. Veja, eu não estou aqui dizendo, atenção, eu não estou aqui dizendo que todo desejo que agora eu tiver é vontade de Deus. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que todo desejo procede da vontade de Deus, mas você vai perceber facilmente quando esse desejo vier da carne. Então o irmão ouviu a gente pregando e falou para o pastor, disse, pastor, queria checar com você aqui o entendimento, que eu estou sentindo um desejo de largar da minha mulher. É de Deus? Claro que não, é um desejo do diabo, da carne. Deus não quer colocar desejo de ninguém, destruir família. Então você vai perceber quando não é de Deus, aquilo que é maligno. Mas você vai começar a perceber que muitos desejos são de Deus. Além disso, você tem irmãos mais velhos na fé, que podem te ajudar a perceber mais claramente a voz de Deus. Eu sei que
que isso que eu estou falando aqui pode ser usado, sim, por algumas pessoas que querem justificar o desejo errado, carnal, para fazer o que quer. Mas deixa eu te falar uma coisa: não viva amedrontado por causa de algumas pessoas que têm a mente obscurecida e querem pecar e justificam em cima disso. Não fique com medo de seguir os desejos do seu coração, porque alguns usam isso para pecar. Não é o seu caso, amém, irmãos? Você não quer isso, você quer acertar. Nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Mas a graça não é uma licença para pecar. Eu sou livre para servir a Deus, não para pecar. Pecado cobra. Para que você, no entanto, tenha segurança no que eu estou te falando, para que você saiba, pastor, eu preciso ter mais segurança, para ter certeza que o desejo que está no meu coração de alguma coisa, seja de Deus ou não. Então, para encerrar essa palavra, e para você ter segurança e saber discernir se o que você está sentindo vontade de fazer é Deus colocando no seu coração ou não, eu vou te dar rapidamente, alguns parâmetros, princípios, que vão te nortear, que vão te dar segurança, amém? Quantos querem ouvir? Rapidinho. Primeiro, o teste da proclamação. O que é esse teste? Para saber se é de Deus, pergunta. A primeira pergunta, eu estou sentindo um desejo, faça a pergunta: será que Deus declarou claramente que isso que eu estou sentindo é errado na palavra dele? Deus nunca fala fora da Bíblia. O verbo, a palavra, se fez carne. Diga comigo: Jesus e a palavra são um. A palavra é Deus. Ele é um com ela. Ele não fala nem se move fora dela. Ele não coloca nenhum desejo fora da Bíblia. Então, se você sentiu vontade de largar da sua mulher, se é casado, não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Pronto, está escrito. Então aquele desejo está errado, não é? Ao sentir vontade de matar o fulano, é do inferno, pode repreender. Não é a vontade de Deus que você mate ninguém, claro. Por quê? Porque já está escrito na palavra. Agora, qual que é o problema aqui? É duplo. Porque em primeiro lugar, muitos crentes não sabem o que a Bíblia diz. Por causa disso, eles acabam seguindo pensamentos mundanos, contrários à palavra de Deus, por não saberem o que a Bíblia diz, não é? Então, tem gente que fala: não, o que importa é o amor, se a gente ama, podemos fazer sexo fora do casamento, porque isso é um pensamento mundano, mas não é a palavra de Deus, amém, irmãos? Que fala do leito sem mácula do marido e da mulher. Sexo é bom, sexo é de Deus, sexo é santo, sexo é maravilhoso, para ser feito com a pessoa certa, na hora certa, que é dentro do casamento. Obrigado, irmão. E é muito bom quando está represado por jovens apaixonados. E aí é lua de mel de verdade. O mundo não conhece lua de mel. O sexo, o beijo na boca, tudo é banalizado. É a mesma coisa de comer banana. For para lua de mel. Que lua de mel? Vocês só vão viajar. Lua de mel vai ter você que represou esse desejo poderoso de fazer sexo com quem você ama dentro do casamento. Vai cair da cama lá no hotel. Sem culpa, sem condenação, apaixonado. Não é maravilhoso um negócio desse? Ah, doido, senhor. Jesus poder, vamos mudar de assunto. Então veja, muitas pessoas, eles não sabem, então eles acabam entrando num pensamento errado por não conhecer a palavra de Deus. Segundo problema aqui, é que muitos crentes adotam aquela abordagem bíblica, que não é bíblica na verdade, né? Uma abordagem da Bíblia, melhor dizendo, que é aquele estilo supermercado. Eu pego o que eu gosto e deixo o resto na prateleira. Ele quer usar a Bíblia convenientemente. As partes que ele não gosta, ele deixa de cá.
a que lhe convém, ele pega de cá. Então, esse é um problema, não é? A palavra de Deus só vai mudar a nossa vida se a leitura da Bíblia for acompanhada de obediência. Não adianta você, olha aqui, amado, preste atenção, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ler a palavra de Deus como palavra de Deus. Deus te ama. Deus sabe o que é melhor. E o que Ele escreveu na Bíblia é o melhor para você. Mesmo que às vezes não é do jeito que você pensou. O problema é que você aprendeu às vezes coisas por 20, 30 anos. E você achou que era daquele jeito. Então o que é a pessoa que vai dar certo na vida e vai ter sucesso na vida cristã? É aquele que pensava de uma maneira, mas ao ler a Bíblia, ele falou: uai, meu Deus, eu achava que assim era certo, mas agora eu estou lendo aqui que está errado. Qual que é o problema de muitos irmãos? É que ao ler a Bíblia continua sendo a Bíblia e ele continua sendo ele, não muda. Mas quando você topar com a Bíblia e o pensamento seu estava contrário à palavra de Deus, você deve ser humilde e dizer: Senhor, a vida inteira eu pensei que isso aqui era certo, mas lendo a tua palavra descobri que é errado. Muda minha mente agora, no nome de Jesus, eu quero fazer a sua vontade. E Deus vai te ajudar, e nessa hora a sua vida será afetada. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é que faz diferença. Caso contrário, você não vai poder ouvir a palavra de Deus, não vai seguir a voz de Deus. Então é o seguinte, está na Bíblia? Está escrito, pronto, não tem dúvida, é de Deus ou não é. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo teste, o teste do princípio. O que faz? Qual a pergunta para saber se o que eu estou com vontade de fazer é de Deus ou não? É proibido na palavra de Deus na forma de um princípio, porque uma coisa é que está escrito literal, isso aqui é pecado, pronto. A outra coisa é que nem tudo está escrito literalmente, mas há princípios da palavra de Deus. Então, crentes maduros, eles seguem princípios, pelo Espírito e não pela letra. Então, por exemplo, por que eu não jogo jogo de azar? Não faço aposta lá na Sena, na Mega Sena. Está escrito lá? Não jogarás Mega Sena. É mesmo, pastor, por que eu não posso fazer uma fezinha? Porque viola um princípio da palavra de Deus. Ah não, pastor, eu estou achando que você estava falando, eu estava pensando nisso, de repente me deu uma vontade de comprar um bilhete da Mega Sena, eu já estava pensando que era Deus querendo que eu me enriquecer. Como é que eu sei se essa vontade é de Deus ou não? Vamos aplicar esse princípio. Não está escrito, não jogarás, mas tem princípios. E esse pensamento afeta o princípio que viola a palavra de Deus, que diz que nós prosperamos trabalhando. Provérbios 13, 11. Os bens que facilmente se ganham, né, pela loteria, esses diminuem. Pode olhar, todos os ganhadores da loteria, que você vai ver o que aconteceu com eles. Mas o que ajunta a força do trabalho, terá aumento. Então veja, esse é um princípio da palavra de Deus. Também existe o princípio da cobiça, que está envolvido aqui. Viola o princípio do amor ao próximo, porque ganhos de jogos de azar vai fazer, às vezes, sinuca apostado, aquelas coisas, baralho apostado, alguém vai perder para você ganhar. Isso não é amor, isso vai roubar de alguém, vai tirar de alguém, não é? Perde a esperança na vida por causa disso. Eu já vi muita gente, muita família destruída disso. Nós não devemos amar as pessoas e usar coisas, mas nós devemos, que é o que os jogadores fazem, né? Nós usamos coisas e amamos as pessoas. Então a loteria é um jogo em todos os sentidos, ele é contrário aos princípios da palavra de Deus. Então veja, eu não preciso de orar para perceber se aquilo é a vontade de Deus ou não, porque feriu um princípio. Terceiro, é o teste da parceria. Olha o que diz Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Estou com vontade de fazer uma coisa, estou com vontade de abrir um negócio, será que é de Deus? Será que eu poderia
convidar Jesus para ser meu sócio? Essa é uma perguntinha simples. Você quer abrir um negócio, você está com vontade, e você gostaria de saber se é de Deus. Faça a pergunta: eu ficaria à vontade de chamar Jesus para ser meu sócio? Vamos imaginar, camarada quer abrir uma loja de como é que chama essas lojas de negócio de sexo? Sex shop. Não estou sabendo, mas não está indo, claro. Dá para Jesus ser sócio num negócio desse, irmãos? Dá não. Não é? Será? Não dá para certas coisas, não dá para você colocar Jesus no meio. Então já está respondido. Não é de Deus, sai daí, não é? Deus não é seu copiloto, é o seu piloto. Então é só você avaliar. Quarto teste, o teste da presença. Qual que é a pergunta que eu faço? Será que isso que eu estou sentindo vontade é de Deus ou não? A pergunta é simples. Será que eu ficaria com vergonha se eu fosse encontrado fazendo isso ou pensando nisso no dia que Jesus voltar? Então, a pessoa está lá com vontade de fazer sexo, não é casado. Eu devo estar com vontade, deve ser de Deus, porque o pastor falou que vontade é de Deus, eu estou com vontade, deve ser. É só você perguntar, se nessa hora Jesus voltasse e te pegasse com a calça na mão, você ia ficar à vontade? Não é a vontade de Deus. Percebe? Se a presença de Deus iria te produzir, né? Tem irmãos que encontram a gente, já fica, está fazendo coisa errada, né? Eu faço conta que eu não vejo. Passei eu que sou homem, ele já fica mal, porque ele sabe que está fazendo coisa errada. E eu sei que ele está fazendo também, mas eu faço conta que eu não estou vendo, porque eu não quero uma confusão, coitado. Já está com vergonha, não é? Então, ele mesmo já sabia. Então veja, se você está com vontade de fazer uma coisa, avalia. Se eu encontrasse com Jesus fazendo o que eu estou fazendo agora, conversando esses papos que eu estou conversando aqui com o outro irmão agora, pensando essas coisas aqui agora, será que eu sentia vergonha ou ia ficar à vontade? Se Jesus não pode participar da sua conversa, ela não é de Deus. Se Jesus não pode ir em certos lugares que você faz, esse lugar não é para você também. Obrigado pelos 3 amém. Se Jesus não pode estar quando você está fazendo certas coisas, essas coisas não são de Deus. Tão simples, não é? É um princípio da presença. Os irmãos do louvor, por favor, podem subir. Olha o que diz Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quinto teste, penúltimo, o teste da pureza. Olha para cá, presta atenção. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer beber. Vamos ler juntos, a uma só voz, esse versículo é bom, vamos ler ele. Vamos lá, está preparado? 1, 2, 3 e vai, bem alto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu estou com vontade de fazer algo. Eu quero saber se essa vontade é a vontade de Deus ou não. Primeira pergunta: existe alguma glória para Deus nisso? Eu posso pedir para Deus abençoar isso? Então, vamos responder a pergunta do irmão que quer saber se tem alguma coisa de errado fumar maconha. É simples. Você quer saber se fumar maconha é a vontade de Deus? A próxima vez que você pegar o cigarro de maconha, assim, né? Você fala para Deus: Espírito Santo, eu vou fumar essa maconha para a glória do seu nome. E eu te peço, abençoa essa droga agora, que vai me deixar loucão, que tem me escravizado, vai me deixar besta depois de alguns anos. É possível fazer essa oração?
Tem gente que me pergunta: pastor, masturbar é certo ou errado? Porque o médico do meu pai diz que eu tenho que aliviar. Por isso que Deus inventou a poluição noturna, não precisa se preocupar com isso. É simples, é a mesma coisa. A hora que você entrar no banheiro para masturbar, fala para o Senhor: eu vou me masturbar aqui agora para a glória do seu nome. Gostaria que o Senhor me abençoasse esse momento. Se você consegue fazer essa oração, você já entendeu a resposta. É um teste simples para você saber o que é de Deus ou não. Não é tão simples, né? Olha que uma coisa maravilhosa. Estou te ajudando agora, você vai descobrir. E para encerrar, o teste da paz. Romanos 14, 23. A Bíblia diz: mas aquele que tem dúvida é condenado se fumar, ou não, se comer. Quem tem dúvida precisa perguntar a opinião de pastor? Por isso que eu falei por irmãozinho: eu estou fumando maconha e não estou condenado. O que o senhor acha? Por que você está me perguntando se você está em paz? Você só está perguntando se você tem dúvida. Só está faltando honestidade. Quem tem dúvida é condenado se fizer. Por quê? Liga o som aqui para nós. Ou é ele? Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o que, gente? Pecado. Então, depois de orar sobre isso, sobre aquilo que você está com vontade de fazer, se ainda existe uma dúvida na sua mente, ainda que mínima, então é importante você parar. Você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender a dar a Deus o benefício da dúvida. O que é isso, pastor? Se eu estou com dúvida, não faça. Você está com vontade de fazer uma coisa, vamos mudar agora. Não estou falando de pecado, ok? Está com vontade de comprar algo, abrir um negócio, relacionar com alguém. Você está orando. E você está sentindo uma vontade, mas você não tem certeza se é de Deus. Aí você ora: Senhor, o Senhor opera em mim, querer e realizar. Você espera mais um pouco. Quando você avalia, você não está segura. Há uma dúvida. Não sei, parece que eu quero, mas não sei, parece que não é. Tem uma plaquinha do Espírito Santo dentro de você. Na dúvida, não ultrapasse. Se você está em dúvida, pare. Não importa se a promoção vai acabar. Ai, meu Deus do céu. E se eu falar não e outra irmã aparecer? Não caia na promoção. O que é de Deus para você está reservado. Não precisa ficar com medo. Você é amada, você é amado. O Senhor é bom. Deus, diga comigo, Deus não é um Deus de dúvida. É um Deus de convicção, de paz e de alegria no Espírito. Então, a vontade que é de Deus vai produzir paz no seu coração. A vontade que é de Deus não vai ter dúvida. Talvez tenha dúvida no começo, mas você vai orando, a dúvida vai sumir. Espere ela sumir. Se ela não sumir, não faça. Não faça. Só faça quando a convicção está lá dentro. Quando eu fui ser pastor, em 1997, eu tinha passado 3 anos de desemprego, casado com a Marília, morando de favor, e Deus me abriu uma porta enorme. Trabalhei 4 anos e 4 meses numa multinacional. Quando chegou o tempo, a pastora Luiz me convidou para ser pastor. Nós éramos 200 irmãos apenas. Tudo que existia de videira no mundo eram 200 irmãos, num bequinho ali no Jardim América. Nós não sabíamos se ia dar certo, se não ia. Mas o pastor Luiz sentiu vontade de me convidar para ser pastor com ele. Eu já era discípulo dele. Ele me convidou. Só tinha um detalhe. Naquela época, a igreja nem tinha condições. O salário era R$ 1.200. E eu tinha feito uma oração para Deus muito lá atrás, quando eu estava desempregado. Por 3 anos as pessoas falavam: não, você está desempregado, é que você está resistindo a Deus, você tem um chamado.
não vai dar nada certo na sua vida. Eu falei para Deus: Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser pastor por falta de opção. Eu tenho um chamado, mas eu quero ter o que largar, para dizer: larguei porque eu tenho um chamado, e não porque eu não tinha um emprego. E Deus ouviu a minha oração. E quando o pastor Luiz me convidou, aquele mês eu tinha ganhado, a dias de hoje, 50 mil reais de salário. 50 salários mínimos, eu lembro até hoje. Foi o meu salário daquele mês. Deus me abençoou muito lá. Comprei carro, casa, prosperei muito nesses 4 anos lá. Muitos prêmios, favor de Deus, favor. E imagina minha situação agora, ganhando 50 salários mínimos. O pastor Luiz me chamou para ganhar 1.200. Depois eles tiveram misericórdia e pagaram 1.500. E eu e a Marília falamos: como nós vamos fazer agora, amor? Nós temos um chamado, eu estou com vontade de ir, mas como é que vai ser? E aí eu ficava querendo falar com o pastor Luiz: pastor, a gente podia conversar assim, para entender melhor. Ele falava: eu não tenho nada para falar com vocês. A minha parte, eu tenho parte de convidar, resolva com Deus. Porque vocês vão passar muitos testes, e você tem que ter certeza que foi Deus que te chamou, que é isso que vai te firmar no ministério. Ele falava para mim. E eu fui jejuar, e a Marília, fomos orar. E eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, se essa vontade de ser pastor é do Senhor no meu coração, eu não quero ter dúvida nenhuma. Eu quero ter uma certeza inexplicável, porque vai definir o resto da minha vida, e eu estou largando muito para te servir. E para mim é uma glória, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E eu não falo isso com glória humana, não, porque não tem glória maior do que servir a Deus. Não deixei nada, uma bobagem. Deus colocou dentro do meu coração uma certeza tão grande, que eu não sabia explicar. Alguém fala: mas por que você tem essa convicção? Você está louco? Meu chefe falou: você enlouqueceu. Eu falei: não, eu não sei explicar. Eu estou convicto de que é a vontade de Deus. Nunca na minha vida me arrependi, graças a Deus. A única vez que eu pensei em largar de ser pastor foi um pesadelo. Eu sonhei à noite, acordei repreendendo o demônio, tão oprimido que eu fiquei, só de pensar em voltar para trás. Falei: Deus que me livre. Mesmo diante de muitas lutas que nós atravessamos, aquela convicção que era a vontade de Deus me sustentou. Por isso, seja para casar, para comprar um sapato, para relacionar com alguém, para vender algo, não faça nada com dúvida. Faça aquilo que está escrito na Bíblia, que tem relação com os princípios de Deus, que traz paz e convicção ao seu coração, e você não vai errar. E acredite, Deus já está colocando muitas vontades no seu coração. Algumas serão simples, de comer um doce na feira, porque às vezes Deus quer fazer algo ali. Outras são decisões mais difíceis, mas todas elas Deus te dará convicção. A partir de hoje, dê mais valor àquilo que você está com vontade de fazer. E quando vontades vierem, pergunta para Deus: Senhor, o que é isso? Nasce uma vontade que eu não tinha. É o Senhor? Fala comigo, me dá convicção, e Deus vai te dar. E quando você obedece o Espírito Santo, sabe o que acontece? O céu se escancara para você. O céu se dobra quando alguém faz a vontade de Deus. O céu respalda quando alguém faz a vontade de Deus. E você vai começar a viver numa nova dimensão espiritual. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Espírito Santo nessa noite que nos ajude a perceber mais a voz dele no nosso coração. Quero que você passe a mão no ombro de alguém. Eu quero que você ore. Peça ao Espírito de Deus para te fazer uma pessoa sensível. Fala para o Senhor: Deus, o Senhor tem falado ao meu coração, com certeza, muitas vezes, e eu não tenho ouvido a sua voz. Eu não sabia que era o Senhor.
mas agora eu estou entendendo que o Senhor fala ao meu coração. O Senhor fala ao meu coração, e muitas vontades é o Senhor que coloca, mas eu não estava discernindo. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter clareza de que é o Senhor falando comigo, eu quero ter clareza que é o Senhor colocando a tua vontade em mim, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo como eu nunca fui antes. Pega a sua voz e comece a orar. Peça ao Espírito Santo para falar, para trazer luz, para trazer clareza. Vá orando, vá orando. O Senhor está dentro de você, está te chamando para ter comunhão. Erga a sua voz, erga suas mãos para Ele. Enquanto nós cantamos, comece a perceber, o Espírito Santo vai colocar vontades no seu coração, vontade de orar por alguém, de pregar o Evangelho para alguém. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou, não, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh! Erga a sua voz, erga as suas mãos, meu irmão. Aleluia! Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Cante! Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Pega a sua voz, Eu não tenho descanso. pega as suas mãos para Ele. Deixa queimar, Deixa queimar. Pega a sua voz. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Oh! Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu não vou parar, gastarei
Espírito Santo. Senhor, fala conosco nessa noite. Pai, a nossa oração, bem baixinho, por favor. Senhor, nós oramos, Pai, para que, Senhor, opere em nós o seu querer e o seu realizar. Que a partir dessa noite, cada um aqui possa perceber os desejos santos que o Senhor está colocando no nosso coração. Que esses desejos possam ser testados e aprovados pela Tua Palavra. Que a santa convicção e paz e alegria possa confirmar esses desejos. E que nós possamos perceber como ovelhas o quanto é simples ouvir a sua voz e o quanto o Senhor já tem falado conosco. Em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso a Ele, amém. Glória a Deus, amém.